A oxirredução é um processo químico em que ocorre a transferência de elétrons entre alguns elementos da reação. O elemento que perde elétrons sofre uma reação de oxidação, enquanto o elemento que recebe elétrons sofre uma reação de redução. A oxidação e a redução são reações que devem ocorrer de forma simultânea, sendo assim, não há como ocorrerem de forma isolada. A oxirredução tem grande importância na bioquímica, sendo utilizada para explicar, inclusive, o envelhecimento do ser humano. Mas a oxirredução também se apresenta em diversos processos de interesse para a indústria e a sociedade. Veja agora processos que você provavelmente deve conhecer que acontecem a partir da oxirredução. A revelação fotográfica nada mais é do que um processo químico, que transforma a imagem latente registrada no filme fotográfico em imagem visível. O processo pode ser dividido em 5 etapas diferentes. Para a revelação, é utilizado um produto químico chamado revelador, que são soluções alcalinas normalmente à base de hidroquinona ou metol. Por meio da reação de óxido-redução, ocorre a transformação dos eletros de prata, contidos no filme fotográfico, em prata metálica. Caso o processo de revelação da etapa anterior não seja interrompido, o revelador continua agindo até escurecer completamente a foto. Por isso, é utilizado um produto que interrompe a ação do revelador. Geralmente são utilizados compostos de ácido acético glacial ou ácido cítrico. Na primeira etapa, podem sobrar alguns vestígios dos haletos de prata sobre a fotografia, que com o tempo podem se decompor e manchar a foto. Portanto, nessa fase é usado um fixador, tiosulfato de sódio, que tem a capacidade de reagir com os cristais de prata e torná-los solúveis em água. Depois é feita a lavagem, para tirar todos os resíduos químicos e deixar apenas a imagem de prata metálica. Dessa forma, a fotografia dura muito mais tempo. A lavagem é feita em água corrente por alguns minutos. Na quinta e última etapa, é feita a secagem. Elas podem secar naturalmente ou com a ajuda de estufas, em temperaturas que não ultrapassem os 40 graus Celsius. Cascos de navios e a oxirredução. Como navios se protegem da corrosão? Por milênios, corrosão não foi problema para os engenheiros navais. Com navios feitos essencialmente de madeira, havia pouco risco dos navios enferrujarem, mesmo que fossem de pau-ferro. Com o advento dos navios de metal, isso mudou. O oxigênio afeta praticamente em tudo na Terra, pois ele está presente na natureza. O oxigênio adora uma oxidação. Ele rouba elétrons de outros átomos e metais, por sua vez, adoram doar elétrons. Num corpo metálico, essa reação sempre segue o modelo eletroquímico de transporte de elétrons entre ánodo e catódo. As partes com maior ou menor potencial de doar elétrons são o foco da reação, e com o avanço da oxidação, as partes se movem. Por isso, corrosão não é uniforme. Sabendo disso, os cientistas pensaram, e se ao invés de tentar combater a corrosão com tintas e similares, a gente aproveitasse das características dela, deixando a corrosão ocorrer mais sob nosso controle? Eles sabiam que cada metal tem um potencial eletroquímico diferente. Se você tem dois metais em contato em um ambiente corrosivo, a corrosão vai preferir atacar primeiro o metal mais dadivoso, em termos de ceder elétrons. A prática foi uma questão de experimentação, achar os melhores metais, formatos, quantidade a espalhar. Hoje em dia usa-se principalmente magnésio e zinco, em placas instaladas nos lemes, hélices e asas passadas pelo casco. Pelo menos uma vez por ano elas precisam ser trocadas, mas o casco, graças a isso, sofre muito menos danos. Outro exemplo simples e muito comum onde vemos o processo de oxirredução em prática é na fotossíntese, que é um importante processo químico que mantém as plantas, garante a preservação das cadeias alimentares e também dos ecossistemas. Na fotossíntese, as moléculas da clorofila absorvem fótons da luz solar, perdendo seus elétrons que ficam no estado excitado. A molécula de água é então quebrada, onde ocorre a oxidação, e o hidrogênio fornece os elétrons para os pigmentos, que nesse caso é a clorofila, que perdeu seus elétrons excitados. Na quebra da água também haverá a liberação de O2. A energia obtida é então utilizada para transformar as moléculas de CO2 em compostos complexos, como carboidratos e biomassa, e é aí onde então ocorre a redução. Um outro exemplo que podemos citar é sobre a energia elétrica, que é gerada por pilhas e baterias. As pilhas e baterias são dispositivos estudados em eletroquímica que transformam energia química em energia elétrica.
Dentro desses aparelhos, ocorrem reações de oxirredução, em que há transferência de elétrons, produzindo assim corrente elétrica. A diferença entre as pilhas e baterias está no fato que as pilhas também são chamadas de células eletroquímicas, que são formadas por dois eletrodos, um positivo, o cátodo, e outro negativo, o anodo, onde ocorrem, respectivamente, as semi-reações de redução e oxidação, além de um eletrólito, que é uma solução condutora de íons. Já as baterias são formadas por várias pilhas ligadas em série a um paralelo, digamos. Graças a isso que as baterias produzem uma corrente elétrica muito mais forte do que as pilhas. Além disso, que as pilhas e baterias podem ser divididas em primárias não recarregáveis e secundárias recarregáveis. A combustão ela é popularmente conhecida como queima. Nessa reação, um combustível sofre oxidação por meio de um comburente, geralmente o gás oxigênio, que atua então como agente oxidante. A combustão ela ainda é muito útil para a sociedade devido à grande quantidade de energia que pode ser gerada a partir desse processo químico. Os carros são um bom exemplo disso, porque eles obtêm a energia para se movimentar por meio da combustão da gasolina, etanol, gás natural ou diesel dentro da câmara de ar do motor. Mas, contudo, devido ao aquecimento global antropogênico, as usinas termoelétricas que geram energia por combustão e os carros a combustão têm sofrido ações restritivas por alguns países, uma vez que o processo de combustão completa gera dióxido de carbono, um gás do efeito estufa. A combustão completa do gás natural metano demonstra a produção de gás carbônico.